Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. É com grande prazer que daremos início ao arcadismo. Vem comigo! O período histórico do arcadismo ele se inicia em 1768 e vai até 1836. E na aula de hoje nós iremos compreender esse período histórico iniciando pelo contexto europeu e em seguida pelo contexto nacional. Como nas aulas anteriores, é fundamental que a gente compreenda o que estava acontecendo na Europa para ver então as influências que o cenário nacional, que o cenário brasileiro irá sofrer. Muito bem, vamos então ao contexto europeu para que nós possamos compreender os principais fatos históricos que influenciarão o período. O Iluminismo ele foi um movimento político e filosófico que buscava retomar os ideais do racionalismo já propostos durante o Renascimento. No entanto, como houve a Contra-Reforma, esses ideais racionalistas precisaram ser um tanto quanto abafados. Mas, após essas turbulências advindas da Contra-Reforma, os ideais racionalistas voltaram com tudo e, claro, irão influenciar o nosso período. Ainda nesse contexto, nós teremos a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799, e os seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade irão influenciar o nosso contexto nacional, porque é nesse período que acontece a Inconfidência Mineira. E essa retomada racionalista durante esse período vai influenciar de modo geral tanto a literatura quanto as artes, porque nós teremos agora, novamente, a retomada dos valores greco-romanos e os seus ideais de beleza, razão e perfeição. Nós teremos uma expressão artística, tanto literária quanto de modo geral, que vai retomar esses ideais, buscando uma arte mais tranquila, mais equilibrada, mais simples, em oposição àquela arte produzida durante o período barroco. Então, na aula de hoje, nós veremos as características do arcadismo em Minas Gerais, veremos o contexto histórico desse período e, claro, as manifestações literárias e artísticas que vão ser influenciadas por todas essas questões já abordadas e outras mais. Também nós veremos questões do Enem, de maneira que possamos perceber como que esse cenário arcade neoclássico será cobrado nessa prova. Vamos ver as características gerais do arcadismo no Brasil. Aponto para vocês, novamente, a retomada dos valores greco-romanos, porque essa característica é importante, é fundamental para que a gente possa compreender todo o movimento arcade. E aqui aponto para vocês os ideais de beleza, razão e perfeição, que caracterizam essa retomada clássica, essa retomada greco-romana. Inclusive, o nome Árcade, ele advém de uma região grega chamada Arcádia. E por se tratar de uma região campesina em que os seus habitantes tinham um estilo de vida mais ameno, tranquilo, cultivavam a terra, criavam animais como gado, ovelhas, esse lugar, a Arcádia, foi tomado como um lugar ideal para se viver. Não significa que as pessoas tenham se mudado para lá durante esse período. Não, eles apenas observavam que a vida campesina, a vida rural, era uma vida mais tranquila. Então, o estilo de vida adotado nesse período vai ser justamente o do pastoralismo, em que o eu lírico, o sujeito, a voz do poema, vai se colocar como um pastor. E nesse contexto, os nossos poetas, nossos escritores, eles vão se colocar como pastores e vão se dar pseudônimos, apelidos pastoris, como nós vamos ver logo mais. É interessante observar também que em Portugal os autores desse período se organizam em um movimento e criam o que chamaram de Arcádia Lusitana, que seria justamente um grupo de poetas, de escritores que, ao adotarem esse ideal árcade, esse ideal greco-romano de vida pastoril, tranquila, eles então construíram toda uma poética sobre essa temática. Já no Brasil, os nossos poetas intitularam o grupo do qual participavam de Arcádia Ultramarina. Muito bem, então, quais outras características os nossos poetas vão se utilizar para poder produzir uma obra arcade no Brasil? Nós temos o pastoralismo, como eu já mencionei, que é o ideal de vida pastoril. Teremos o bucolismo,
que é a valorização da natureza campesina. Que natureza campesina é essa? É a natureza dos campos, dos montes, dos prados, em que o cenário mineiro tem uma relação muito grande, muito estreita. Por se tratar de uma retomada greco-romana e pela valorização da região da Arcádia e todo o seu estilo de vida pastoril, os nossos poetas também se utilizaram de várias expressões latinas para poderem caracterizar esse movimento no Brasil e na Europa. Temos então algumas expressões latinas que vão aparecer na produção literária Árcade, que são elas: a Aurea Mediocritas, que significa a busca pelo equilíbrio e pela simplicidade. Também uma reação contrária ao estilo barroco, em que trazia toda aquela tensão, aquela oposição de claro, escuro, o exagero. Aqui, a Aurea Mediocritas seria a busca pelo equilíbrio, pela simplicidade. Nós temos também outra expressão que se chama fugere urbem. O que significa isso? Significa a fuga da cidade. Isso não quer dizer, como eu já mencionei, que os nossos autores saíram da cidade e foram se refugiar no campo, mas passaram a valorizar a fuga da cidade, passaram a valorizar como um grande ideal a vida no campo, como se o campo fosse o melhor lugar a se viver. Outra expressão latina é o locus amoenus, que significa lugar ameno, lugar tranquilo, fazendo aí uma combinação com fugere urbem e com Aurea Mediocritas. Dando continuidade, temos o inutilia truncati, que significa cortar o inútil. Aqui também outra reação contrária ao barroco, porque nesse movimento da Contra-Reforma nós tivemos um exagero, muitos detalhes, muitos enfeites. De acordo com o poeta Árcade, com o sujeito desse período racionalista, o ideal é ser simples e tudo que for extra, que for inútil, deve ser cortado. Ainda outra expressão latina muito utilizada é o carpe diem, que nós conhecemos bem, que significa aproveite o dia, curta o hoje. Essa expressão latina, ela é também contrária ao barroco, porque o sujeito daquele período vivia numa tensão muito grande, com medo do futuro, tentando fazer tudo da melhor maneira, porque ficava naquela insegurança de ir ou para o céu ou para o inferno. Já o sujeito Árcade, ele é bem tranquilo em relação a isso. Ele busca viver o agora, o hoje, porque o amanhã não se sabe ao certo o que virá. E vocês devem estar se perguntando, Lídia, como que eu vou enxergar essas características nas poesias Árcades? Pois eu trago para vocês alguns exemplos. Um grande autor do período é o Cláudio Manuel da Costa, com a alcunha, com o nome Árcade, Glouceste Saturnio. Olha o trecho que eu trouxe para vocês. Sou pastor, não te nego, os meus montados são estes que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Então percebam quais são as características Árcades aí postas. A gente pode observar que o termo sou pastor, os meus montados, dos meus gados, remetem a uma poesia pastoril, em que se valoriza a vida no campo. Temos ainda uma valorização do bucolismo em A Relva Florescente, em que o eu lírico deixa transparecer a beleza da natureza daquela região pastoril. Trago ainda outro trecho de uma poesia do Cláudio Manuel da Costa. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos transladado, no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Reparem que esses versos também demonstram a valorização pastoril, em que há aqui o trato pastoril amado e também colocam a figura do pastor como um sujeito inocente. Há também a oposição entre a cidade e o campo, demonstrando que o campo é um lugar muito mais tranquilo, muito melhor, sem violência, como por exemplo nessa passagem que diz que quem deixa o trato pastoril pela ingrata civil correspondência, ou seja, quem deixa de viver no campo e vai morar na cidade,
ou não conhece o que é violência, ou não sabe o que é a paz que existe no campo. Há também, na segunda estrofe, uma comparação entre a personalidade da pessoa que vive no campo em relação à personalidade da pessoa que vive na cidade. O Cláudio Manuel da Costa vai dizer que o sujeito campesino é inocente, enquanto aquele que vive na corte é dissimulado. Outro autor muito famoso do período Árcade é o poeta Tomás Antônio Gonzaga, com o nome pastoril Dirceu. Trago aqui também um trecho de sua obra intitulada Marília de Dirceu. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Percebam aqui a valorização do cenário Árcade e também todo esse universo pastoril que eu venho comentando. Vejam o vocabulário que vai remeter a esse universo, como por exemplo, vaqueiro, gado, e também a valorização da propriedade rural, que segundo o eu lírico é suficiente para que ele tenha tudo que ele precisa, como por exemplo, vinho, legume, fruta, azeite, a roupa, o leite. Já nesse outro trecho do Tomás Antônio Gonzaga, é possível observarmos o carpe diem. Vejam só. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então perceba que o eu lírico Dirceu convida a Marília para curtir o hoje, para aproveitar o agora, antes que o tempo venha e roube as forças, roube a vitalidade dos corpos e a beleza dos semblantes. Diante desse cenário pastoril, trago a nossa primeira questão do Enem de 2016. Vamos a ela. É um soneto do Cláudio Manuel da Costa, que diz o seguinte: Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Cláudio Manuel da Costa, Poemas. Vejamos o enunciado. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma A. Angústia provocada pela sensação de solidão. B. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. C. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. D. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. E E. Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Se você quer mais tempo para olhar essa questão, aperte o stop, porque eu já vou soltar a resposta. Muito bem, acredito que vocês devam ter percebido que a resposta é a letra E. Por quê? Vamos ao poema? Vamos voltar ao poema para que a gente possa compreender? Bom, a empatia e os sofrimentos do eu e a agonia da terra são percebidos quando o eu lírico se coloca diante de um lugar que ele já esteve, ou seja, ele retorna a um lugar do passado, e ele tem um choque de realidade, porque ali naquele lugar ele praticamente não reconhece diante de tantas mudanças que ele encontra. Isso pode ser observado quando ele põe e em contemplá-lo tímido e esmoreço. Por quê? Porque aquele lugar está completamente modificado. Ele vai dizer que nem tronco agora ele vê decadentes. Então esses dois trechos vão demonstrar o estado de espírito do eu lírico e também a agonia da terra. Porque imagina um lugar em que havia uma fonte
maravilhosa, árvores aqui vitão florescentes que faziam perpétua a primavera. E agora esse cenário decadente, degenerado, em que nem troncos o eu lírico pode ver agora, naquele momento. Percebam, inclusive, que ele faz uma crítica ao progresso. O progresso vai ser o grande vilão, responsável por destruir a natureza daquele local. A letra A vai dizer angústia provocada pela sensação de solidão. Ele não se queixa de estar sozinho, mas sim de estar contemplando um lugar que não é mais como era antigamente. Na letra B, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Não, ele não se sente resignado, pelo contrário, ele fica consternado, ele fica triste diante daquilo. A letra C, dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não, ele conhece aquele lugar. Por mais que ele fique na dúvida se era mesmo aquele lugar, ele sabe que era. Tanto que ele vai dizer, uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. A letra D vai colocar intenção de recriar o passado por meio da paisagem. A intenção do eu lírico não é recriar o passado, mas sim de comparar a beleza do passado com o presente, que se mostra um tanto quanto desanimador, certo? Muito bem, vamos ver uma outra questão sobre esse assunto que o Enem nos trouxe em 2008. Temos um outro soneto do Cláudio Manuel da Costa. Vamos a ele. Torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que, da cidade, o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Vamos ao enunciado. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Letra A. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. B. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. Letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Letra D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. E letra E. A realidade do atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação do pranto em alegria. Vamos à resposta? Podemos? É a letra B. Espero que vocês tenham acertado. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Como nós podemos observar isso? Percebam que na primeira estrofe nós temos um sujeito que retorna ao mundo pastoril. Ele vai dizer o seguinte: torno a ver-vos, ó montes, o destino aqui me torna pôr nesses outeiros, nestes morros pequenos, que significa a palavra outeiro, onde um tempo os gabões deixei grosseiro pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, que seriam dois pastores, também com nomes Árcades. Os meus fiéis, meus doces companheiros, né? Ele então traz essas duas figuras que estão no cenário bucólico pastoril junto com ele. E ainda vai dizer o seguinte:
Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, ou seja, por mais rústica que seja essa choupana, esse lugar campesino, ainda tem mais preço e mais valor do que o encanto da cidade. Ele traz essa oposição, embora ele valorize um em detrimento do outro. Ele valoriza o campo, a simplicidade, a choupana em relação à cidade. Tanto que no final ele vai dizer o seguinte: aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria, que é o que ele vai receber ali naquele lugar tranquilo, ameno, pastoril. Vamos então às alternativas. Letra A, o seguinte: os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Não, montes e outeiros significam elementos do cenário campesino, pastoril, como eu já falei agora mesmo para vocês. A letra C diz o seguinte: o bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Bom, se o poeta tivesse de fato esse intuito de demonstrar a realidade da vida nacional, dificilmente ele se refugiaria no campo, na vida pastoril. Ao contrário, ele demonstraria todo o processo de exploração que a colônia vivia naquele momento histórico. Então, essa alternativa não pode ser a correta. A letra D diz o seguinte: a relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica, paradoxalmente vantajosa, da colônia sobre a metrópole. Nós sabemos que a valorização do cenário campesino é um ideal, ele não significa uma condição histórica. Vejamos o que temos na letra E. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Não. Essa interpretação ela é equivocada. Por quê? Porque a transformação do pranto em alegria se dará com a permanência do eu lírico naquele cenário campesino, pastoril, tranquilo. A poesia Árcade, no que diz respeito a essa estética de retomada aos valores greco-romanos, não tem o intuito de criticar a sociedade, mas sim de tomar a vida pastoril como um ideal a ser seguido, um ideal tranquilo, sereno, fora da cidade. Essa crítica nós veremos num outro viés da poética Árcade mineira, que nós veremos já já. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico de Minas Gerais durante esse período de colonização. Bom, o arcadismo, como eu já mencionei, ele ocorre em Minas Gerais durante o século XVIII, precisamente em Vila Rica, atual Ouro Preto. Naquele período, havia a extração e a exportação do ouro através do chamado ciclo do ouro. E quem fazia a administração da colônia era o Marquês de Pombal, aquele mesmo que expulsou os jesuítas e que foi responsável por diversas reformas. Muito bem, o Marquês de Pombal, ele então cria o quinto e a derrama. O que é isso? Vamos relembrar? O quinto significa uma taxa de 20% do ouro extraído que deveria ser enviado à coroa portuguesa. Então, um quinto de toda a produção de ouro deveria ser enviado a Portugal. Só que, com o tempo, a exploração do ouro vai deixando esse produto cada vez mais escasso. Isso significa que Minas Gerais, com o tempo, não vai conseguir pagar esse quinto, não vai conseguir entregar esses 20%. E aí, então, nós teremos a derrama, que significa a cobrança dos valores atrasados que chegava a confiscar propriedades. Isso quer dizer que, ao não ter a quantidade específica que correspondia ao quinto do ouro, logo o sujeito mineiro estava devendo a coroa. E para pagar essa dívida correspondente à derrama, ele teria que entregar sua propriedade, suas posses, todo o dinheiro que ele tivesse ou pertences de valor para que pudesse saldar a sua dívida. E eu nem preciso dizer que essa exploração toda vai gerar inúmeros problemas para a sociedade mineira daquele período, não é mesmo?
Bem, mas nós aqui no contexto nacional também teremos os nossos revolucionários. A Inconfidência Mineira acontece em 1789, no mesmo ano em que há a Revolução Francesa. E também fomos inspirados pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Como que essas questões históricas, então, vão aparecer na poesia Árcade? Além daquela poesia lírica que eu acabo de mostrar para vocês, que aparecem os valores estéticos do arcadismo, com toda aquela retomada dos valores greco-romanos, com poetas como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, entre outros, nós também temos, ao lado desta produção, a poesia ideológica, que também conta com a participação dos mesmos poetas. A poesia ideológica do período vai refletir os valores filosóficos do iluminismo, e através delas nós teremos uma denúncia social em que buscava criticar os abusos da coroa portuguesa. Essas críticas, elas vão aparecer na produção literária intitulada Cartas Chilenas, de autoria do Tomás Antônio Gonzaga. Mas por que cartas chilenas e não cartas mineiras? Bem, os nossos inconfidentes não podiam correr o risco de serem presos pelos seus escritos. Naquele momento histórico, qualquer questãozinha contra a coroa portuguesa já era tida como alta traição que acabava na forca, como infelizmente acabou o Tiradentes. Bem, as cartas chilenas eram escritas em forma de poema, e esse poema tinha um tom satírico que buscava criticar, como eu já mencionei, as arbitrariedades da administração portuguesa em Minas Gerais. Então, cartas chilenas significavam cartas mineiras. Santiago, capital do Chile, significava Vila Rica. Fanfarrão Minésio era o governador Cunha Menezes. E Critilo era o Gonzaga, o Tomás Antônio Gonzaga, e o Doroteu, o Cláudio Manuel da Costa. E os dois utilizavam outros pseudônimos, outros apelidos de pastores árcades para que eles pudessem trocar essa correspondência, essas cartas mineiras, ou seja, chilenas. Para que vocês possam observar como essa crítica aparece nas cartas chilenas, vejam esse trecho. Passam, prezado amigo, de 500 os presos que ajuntam na cadeia. Uns dormem encolhidos sobre a terra, mal cobertos dos trapos que molharam de dia no trabalho. Os outros ficam ainda mal sentados e descansam as pesadas cabeças sobre os braços, em cima dos joelhos encruzados. Percebam que esse trecho denuncia o nosso sistema carcerário, que já lá no século XVIII era um problema. Inclusive, vocês podem utilizar as cartas chilenas como um argumento caso se deparem com um tema de redação a respeito do nosso sistema carcerário. É claro que outras expressões artísticas também falaram sobre a inconfidência e sobre os abusos que ocorreram em Minas Gerais nesse período. Vejamos agora uma questão do Enem de 2015 que trata deste assunto. Casa dos Contos. E em cada conto te conto, e em cada enquanto me encanto, e em cada arco te abarco, e em cada porta me perco, e em cada laço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te canto, e em cada fosso me enforco. O contexto histórico e literário do período barroco árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. B. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. C. A palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. D. O eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. E. O eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Podemos ir à resposta?
Vamos a ela então. A resposta correta é a letra E. O eu lírico recria em seu momento histórico, no caso 1978, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos Inconfidentes. Bem, essa alternativa é a que melhor se encaixa diante do enunciado e do poema. Por quê? Porque o momento histórico do eu lírico, da Casa dos Contos, é o de 1978, 200 anos de distância da Inconfidência Mineira, certo? E ainda nós temos uma linguagem de ruptura, justamente porque, se vocês repararem, no final de cada verso nós temos um corte que fere, digamos assim, uma linguagem mais padronizada, dentro de um conceito de língua padrão. Então nós temos uma linguagem de ruptura. E também o ambiente de opressão vivido pelos Inconfidentes, como a gente pode perceber no trecho, a questão do enforcamento e alguns nomes que são muito famosos durante esse período mineiro. A letra A vai dizer o seguinte: a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica. Isso sim, porque mostra que o poema tem uma elasticidade, um movimento, uma dinâmica que se verifica através dessa linguagem de ruptura. No entanto, seguindo essa alternativa, vai dizer que prevalece sobre a observação da realidade social. Nós não podemos dizer que a linguagem está acima, prevalece sobre a realidade social exposta no poema. Ali há um conjunto entre linguagem e sobre o que aquela linguagem está tratando. Então, a letra A é incorreta. A letra B, a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. Essa alternativa B é incorreta, porque durante o poema nós temos sim uma linguagem fragmentada, mas nós não temos fatos explícitos ali postos, como se o poeta trouxesse trechos, fragmentos daquele momento histórico em que aconteceu a Inconfidência Mineira. A letra C diz: a palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Bom, só aqui quando é mencionado a sua opção por uma linguagem erudita, a gente já pode perceber que é uma alternativa incorreta, porque esse poema não trabalha com uma linguagem erudita, muito pelo contrário, ele busca fragmentar a linguagem, trazer uma ruptura a ela. A letra D diz o seguinte: o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. Não, o eu lírico não traz no poema a oposição entre céu e inferno, claro e escuro e demais tensões e exageros que o barroco apresenta. Então não há uma tentativa de revitalizar os ideais barrocos. Certo? Vamos adiante então. Retomando o contexto literário do arcadismo, além daquela poesia lírica que retoma os valores greco-romanos e da poesia ideológica que busca criticar a exploração portuguesa em Minas Gerais, nós também temos uma outra vertente literária, que é a poesia épica. A poesia épica é uma espécie de narrativa em verso cujo objetivo é exaltar feitos heróicos. Nós temos lá na Grécia Antiga as histórias épicas como Ilíada e Odisseia de Virgílio, e também temos no classicismo o grande épico escrito por Camões, que é a história Os Lusíadas. Na história épica de Camões, nós temos como herói o povo português, representado pela figura de Vasco da Gama. É interessante observar que essa poesia épica, realizada no Brasil, ela não deu muito certo. Infelizmente, nós não tivemos autores nacionais que escrevessem épicos que tivessem a mesma repercussão que Camões teve em Portugal e no mundo inteiro. Bem, vamos saber por quê. Um dos escritores épicos do período Árcade é o Basílio da Gama, cujo nome Árcade é Termindo Cipílio. O Basílio da Gama escreve a obra O Uruguai. Essa obra narra a guerra iniciada pelos portugueses e espanhóis contra os índios dos povos indígenas de 7 povos das missões no Uruguai. Qual é a grande questão dessa obra? Ela critica os jesuítas, exalta a natureza e o indígena, e o herói é o Marquês de Pombal.
Pela aula que nós tivemos hoje, não precisa explicar muito por que não deu certo a obra do Basílio da Gama. Como assim o herói é o Marquês de Pombal? Aquele mesmo que institui o quinto e a derrama, que é responsável por diversas reformas e inclusive pela exploração do solo mineiro, do solo nacional. Outro autor que também escreve um épico durante esse período é o Frei Santa Rita Durão. Ele escreve a obra Caramuru. Essa obra narra o descobrimento da Bahia a partir de um naufrágio em que Diogo Álvares e 7 amigos são salvos e presos pela tribo indígena Tupinambá, e é uma tribo canibal. Quais são os pontos importantes dessa obra? Exalta a terra brasileira, enfatiza a vida natural dos índios, mas o herói novamente é outro sujeito português, no caso o Diogo Álvares Correia. Tanto a obra O Uruguai e o Caramuru, mesmo que não tenham tido uma boa repercussão em solo nacional, elas já apresentam um novo tema que a literatura brasileira vai se ocupar na próxima estética literária, que é o romantismo. Esse tema se refere à figura do índio e também à natureza local, à natureza brasileira. Só que o romantismo vai buscar exaltar o índio como herói e a sua natureza como insuperável. Por isso essas duas obras não prenunciam, não trazem já a estética romântica, porque lá o herói é o sujeito indígena e não o português. É interessante ainda mencionar a respeito da obra Caramuru que Diogo Álvares ele se apaixona por duas índias, por duas irmãs, Moema e Paraguaçu, e resolve levar uma delas para a Europa, a Paraguaçu. E na sua embarcação de volta para Portugal, as índias todas se lançam ao mar tentando alcançar as naus também para ir para a Europa. No entanto, elas voltam porque percebem que não vão conseguir alcançar as embarcações. Apenas Moema, que insiste em alcançar a embarcação onde se encontra o amado Diogo e a sua irmã Paraguaçu. E infelizmente ela acaba morrendo afogada. Sobre esse fato que ocorre com Moema, na obra do Frei Santa Rita Durão, nós temos uma tela intitulada Moema, do pintor Vitor Meirelles, o mesmo pintor que produz a primeira missa no Brasil, que nós vimos na nossa aula a respeito do quinhentismo. Nós temos então Moema retratada, morta na praia após o seu afogamento. Vou aproveitar que eu trouxe essa tela do Vitor Meirelles, produzida durante o romantismo, e retomar para o contexto artístico Árcade. Quais são as características da arte Árcade? É claro que elas são muito próximas às características da arte literária. Nós temos a retomada dos valores greco-romanos, a valorização de temas da mitologia greco-romana, oposição aos ideais barrocos, como vocês podem perceber nessa tela, o Juramento de Horácios, de 1784, de Jacques-Louis David. Percebam que essa tela, embora ainda apresente um fundo escuro, a oposição claro-escuro, ela já não é mais o foco daquela expressão artística. Essa tela expressa a importância do dever público, do patriotismo e das convicções conscientes em detrimento aos interesses pessoais. Então, o motivo não é mais religioso, muito pelo contrário, ele vai trabalhar questões de interesse público que devem ficar acima dos interesses particulares. E nós vemos também figuras que vão retomar esse ideal da Grécia e Roma antigas, como vocês podem perceber na imagem. Outras características também vão surgir nesse contexto artístico, que são o academicismo e técnicas apuradas e formas regulares, geométricas e simétricas. Isso significa que a arte produzida nesse período, ela era realizada dentro das academias de belas artes, em que havia todo um conhecimento estruturado a respeito da perspectiva, das formas simétricas que uma determinada obra deveria apresentar. Nós temos, inclusive, a arte como imitação da natureza no culto à teoria aristotélica. E a arquitetura neoclássica no Brasil se inicia no século XIX, um século depois. Isso porque no século XVIII, em meados de 1700, nós estávamos ainda com o barroco mineiro.
A arte neoclássica, sobretudo a arquitetura neoclássica, ela vai acontecer um século depois e não vai pegar necessariamente o solo mineiro, mas sim o contexto carioca no Rio de Janeiro. Vejamos agora uma pintura neoclássica do mesmo artista, Jacques-Louis David. Reparem como a modelo ela posa para o artista. Nós não temos o mesmo movimento que aparece no barroco. Também não há oposição de claro e escuro. Reparem aqui comparativamente essa tela do Caravaggio, São Jerônimo escreve, de 1606. Olha como aqui a gente já observa um certo movimento, a oposição do claro e o escuro e ainda a temática religiosa. Tais elementos não serão trabalhados nessa estética do neoclassicismo, que é justamente contrária à estética barroca. Nós também teremos uma pintura neoclássica que retome os valores pastoris que a literatura tanto trabalha, como por exemplo essa tela, O Balanço, de 1735. Perceba a suavidade, a simplicidade, a harmonia e a valorização da beleza natural em um lugar mais campesino. O mesmo pode ser observado nessa outra pintura, Pastoral de Outono, de 1746. Nela também nós podemos perceber os ideais árcades, a valorização pastoril, bucólica. Olha como a simplicidade, o gesto despojado das pessoas que compõem essa tela. A presença de animais, tanto domésticos quanto aqueles que são criados. Também não podemos deixar de mencionar a produção artística desse período, que vai além da temática greco-romana. É aquela produção artística que vai retratar as questões postas pela Revolução Francesa. Então trago aqui A Morte de Marat, de 1793, de Jacques-Louis David. Reparem aqui a aproximação. É importante dizer que Marat foi um líder revolucionário durante esse período francês e ele foi assassinado em sua própria casa. Devido ao seu caráter emblemático, a tela de Jacques-Louis David, que retrata a morte de Marat, influencia diversos outros artistas, como, no cenário nacional, temos Vic Muniz, com Marat Sebastião, Pinturas do Lixo, de 2009, em que o artista retrata Sebastião, um dos líderes dos catadores de lixo do maior aterro sanitário da América Latina. Pensando nessa relação de retomada entre essas obras, eu criei uma questão muito próxima às questões que aparecem no Enem. Vamos ao seu enunciado. Superando a distância histórica entre as produções de Jacques-Louis David e Vic Muniz e levando em consideração o caráter artístico e ideológico que representam, é possível observar que a obra de Jacques-Louis David representa um acontecimento marcante da Revolução Francesa, a morte de Marat, revolucionário francês assassinado em sua casa. B. Apesar da fotografia de Vic Muniz apresentar uma releitura da tela de Jacques-Louis David, não é possível aproximá-las, devido ao fato desta ser do período iluminista e aquela do pós-modernismo. C. O pós-modernismo é uma retomada do neoclassicismo, como se observa na produção artística de Vic Muniz. D. Ambas as produções artísticas representam, a seu modo, fatos da vida política e social de seu tempo, através de seus heróis mártires. Marat, líder revolucionário assassinado, e Sebastião, líder dos catadores de lixo do maior aterro sanitário da América Latina. E. A obra de Vic Muniz é representante do pós-modernismo, expressão artística que se caracteriza basicamente pela junção de materiais diversificados para sua composição artística. Muito bem, já sabem qual é a resposta? Podemos ir a ela? Vamos lá então. A resposta é a letra D. Ambas as produções artísticas representam, a seu modo, fatos da vida política e social de seu tempo, através de seus heróis mártires. Marat, líder revolucionário assassinado, e Sebastião, líder dos catadores de lixo do maior aterro sanitário da América Latina. Vejamos o que as outras alternativas nos trazem. A letra A ignora completamente a produção artística de Vic Muniz. Reparem que o enunciado pede para superar a distância histórica entre as duas produções e para levar em consideração o caráter artístico e ideológico que elas representam. Então, não há possibilidade de ser a letra A. A letra B.
Apesar da fotografia de Vicky Muniz apresentar uma releitura da tela de Jacques-Louis David, não é possível aproximá-las devido ao fato desta ser do período iluminista e aquela do pós-modernismo. Outra questão incorreta, porque o enunciado pede para superar a distância histórica entre ambas as produções. Letra C. O pós-modernismo é uma retomada do neoclassicismo, como se observa na produção artística de Vicky Muniz. Essa alternativa apresenta dois problemas. O primeiro, que o pós-modernismo não é uma retomada neoclássica dos valores greco-romanos, como a gente pode observar, e ainda a alternativa ignora a produção do Jacques-Louis David, só mencionando a produção do Vicky Muniz. Vejamos o que traz a letra E. A obra de Vicky Muniz é representante do pós-modernismo, expressão artística que se caracteriza basicamente pela junção de materiais diversificados para sua composição artística. Essa alternativa também ignora a tela do Jacques-Louis David e traz que o pós-modernismo se caracteriza basicamente pela junção de materiais diversificados. Podemos dizer que o pós-modernismo ele é muito mais do que essa junção. Outra tela emblemática a respeito da Revolução Francesa é A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, de Eugène Delacroix. Essa tela ela é muito famosa, embora não tenha sido produzida durante o período da Revolução Francesa, ela é muito importante porque ela vai representar esse momento histórico. Nós temos aí a figura da liberdade, representada por uma mulher com o seio, o peito desnudo, levantando a bandeira da França, pisoteando os mortos e todo o cenário caótico de uma revolução. Trago agora algumas esculturas do período neoclássico para que vocês possam perceber essa diferença do barroco e a retomada da temática greco-romana. Observem Pauline Bonaparte como Vênus, de 1808, de Antônio Canova. Perceba como esse exemplo de escultura é muito mais despojado de detalhes, muito mais clean, se comparadas às estátuas do barroco. Em seguida, temos uma outra expressão da escultura deste período, que é a Psique, revivida pelo Beijo de Eros, de 1793. Nós temos nessa escultura leveza, simplicidade, a retomada dos valores romanos. Nós temos inclusive o nu, que são elementos que o barroco não trabalhava, muito pelo contrário. Vejam agora esses exemplos de arquitetura neoclássica no Brasil. Aqui temos a Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Observem as colunas e as portas e janelas em que há a presença desse semicírculo em cada uma. Temos também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro as mesmas características. Observem as colunas, a linearidade do prédio. Ainda a Pinacoteca de São Paulo, que também apresenta características greco-romanas deste período. E o prédio do Instituto Benjamin Constant, em Manaus, em que também apresenta colunas e o semicírculo nas suas entradas. Trago aqui uma possível questão a respeito da arquitetura neoclássica no Brasil. A respeito do neoclassicismo no Brasil, podemos afirmar que sua arquitetura buscou romper com as formas clássicas vigente durante o Rococó. Esteve comprometido com o surgimento da arquitetura e arte góticas no norte brasileiro. Em oposição ao exagero barroco, retomou os valores greco-romanos, valorizando as formas regulares e simétricas. D. Embora tenha enfatizado o valor da antiga arte greco-romana na pintura, propunha realizações arquitetônicas que manifestassem questões do seu próprio tempo. E. Tomou como base os ideais clássicos da arte greco-romana e se manifestou de maneira contundente na arquitetura mineira do século XVIII. Reparem que, para ilustrar essa questão, eu trouxe a imagem do prédio do Instituto Benjamin Constant, em Manaus, que vai apresentar características neoclássicas. Muito bem, podemos ir à resposta, já sabe qual é? Vamos a ela. É a letra C. Em oposição ao exagero barroco, o neoclassicismo retomou os valores greco-romanos, valorizando as formas regulares e simétricas. A letra A não podia ser,
porque o neoclassicismo não buscou romper com as formas clássicas, muito pelo contrário, buscou valorizá-las. A letra B diz o seguinte: esteve comprometido com o ressurgimento da arquitetura e arte góticas no norte brasileiro. Não teve esse comprometimento em trazer a arte gótica, a arte medieval, completamente oposta aos ideais neoclássicos. A letra D. Embora tenha enfatizado o valor da antiga arte greco-romana na pintura, propunha realizações arquitetônicas que manifestassem questões do seu próprio tempo. Essa alternativa diz que a arte neoclássica não trazia para a arquitetura as suas características, e sim as características próprias daquele momento histórico em que foi produzido. Também é uma questão equivocada. A letra E tomou como base os ideais clássicos da arte greco-romana e se manifestou de maneira contundente na arquitetura mineira do século XVIII. Não, embora a arquitetura clássica tenha tomado os ideais greco-romanos, ela não se manifesta no século XVIII em Minas Gerais. Nesse período, nós temos a manifestação da arquitetura barroca em solo mineiro. Com essa questão, encerramos a aula de hoje sobre o arcadismo brasileiro. Foi com grande prazer que eu trouxe as características do contexto histórico e também as características que compõem o cenário literário e artístico do arcadismo. Espero que as questões do Enem e as questões que eu trouxe possam ter contribuído para o seu conhecimento a respeito deste movimento artístico. Espero todos vocês para a próxima aula, em que trataremos sobre o romantismo. Até lá!